Você já percebeu como muitas pessoas buscam sucesso, riqueza e reconhecimento, mas ainda assim se sentem vazias por dentro? Pois é, existe um segredo que poucos ousam revelar. Algo que Salomão descobriu e que transformou não apenas sua vida, mas o destino de um reino inteiro. Dizem que ele guardava um conhecimento tão poderoso que até hoje poucos ousam compreender totalmente. E imagine ter acesso a uma chave capaz de transformar decisões, riquezas e relacionamentos de forma que nenhum dinheiro ou título poderia comprar. Hoje, você vai começar a entender esse mistério e como ele pode mudar a forma como você encara poder, sabedoria e propósito. No palácio de Davi, o ar parecia pesado. Os corredores que antes ecoavam canções de vitórias, agora sussurravam segredos e arrependimentos. Salomão nasce em meio a essa tensão, fruto de uma história que começou com erro, mas foi redimida pela graça. É curioso como Deus escolhe justamente o improvável para escrever seus capítulos mais gloriosos. Às vezes, o que começou errado pode se tornar a base de algo grandioso, como aquela empresa que nasceu numa garagem e transformou o mundo. O nome Salomão significava paz, e essa era a promessa escondida em seu destino. Enquanto Davi havia guerreado por anos, o filho seria chamado para governar com sabedoria, não com espada. É como se o céu dissesse: agora é tempo de plantar o que foi conquistado. Quantas vezes, depois de períodos turbulentos, Deus também nos chama para viver um novo ciclo de harmonia? Talvez seja o momento de deixar o campo de batalha interno e começar a construir o seu próprio reinado de paz. O pecado de Davi poderia ter sido o fim da história, mas se tornou o começo de um legado. Isso nos ensina que Deus não desperdiça erros, Ele os transforma em propósitos. O mesmo acontece quando alguém decide se reconciliar com o passado e permitir que a graça escreva o restante da história. Salomão nasceu para provar que o perdão é mais poderoso que a culpa e que toda queda pode preparar um trono. Mas é apenas o início, pois algo extraordinário estava prestes a acontecer em uma noite silenciosa. Certa noite, o jovem rei teve um encontro que mudaria tudo. Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe fez uma pergunta que poucos estão preparados para ouvir. O que queres que eu te dê? Diante de tantas possibilidades, ele não pediu riqueza, poder ou fama, pediu sabedoria. Essa escolha revela o coração de alguém que entende que o verdadeiro sucesso não vem de ter mais, mas de compreender melhor. Imagine se hoje alguém te perguntasse o mesmo: o que pediria se pudesse ter qualquer coisa? O pedido de Salomão foi como uma chave que abriu as portas do propósito. Ele sabia que governar um povo exigia mais que força, exigia discernimento, empatia e visão. Na vida, há momentos em que a sabedoria vale mais do que qualquer diploma ou investimento. Ler bons livros, ouvir pessoas experientes e aprender com os próprios erros é o caminho de quem busca esse tipo de sabedoria prática. É como aquele empreendedor que, em vez de procurar atalhos, decide entender o processo e por isso constrói algo duradouro. Deus se agradou tanto daquela oração que prometeu dar a Salomão não apenas sabedoria, mas também aquilo que ele não havia pedido: honra e prosperidade. Essa é a essência do princípio divino. Quando o foco é servir, o resto vem por acréscimo. Quantas vezes a vida recompensa quem busca o bem maior, sem obsessão pelo ganho imediato? Salomão aprendeu isso no início do seu reinado, e o mundo logo teria uma prova incontestável de que sua sabedoria vinha do alto. A sabedoria de Salomão logo seria posta à prova diante de todo o povo. Duas mulheres, ambas mães, chegaram ao trono trazendo um dilema impossível: uma criança viva e outra morta, e cada uma clamava ser a verdadeira mãe. Nenhuma testemunha, nenhuma prova, apenas lágrimas e desespero. Foi aí que o rei, sereno e perspicaz, pediu uma espada e disse:
cortem a criança ao meio. Um silêncio profundo tomou o salão e o julgamento começou sem que ninguém percebesse. A decisão chocou os presentes, mas a reação revelou a verdade. A verdadeira mãe gritou: "Não, Senhor, dê o menino a outra mulher, mas não o mate." Nesse instante, a sabedoria divina brilhou mais que qualquer coroa. Salomão não apenas solucionou um conflito, mas mostrou ao povo que o amor verdadeiro sempre se sacrifica. É o tipo de discernimento que falta em muitos líderes e também em nós, quando deixamos o orgulho falar mais alto do que o coração. Aquela cena se espalhou por Israel e além, tornando Salomão símbolo de justiça e sabedoria. As pessoas passaram a entender que o poder sem compaixão é vazio. No mundo de hoje, quantas decisões ainda esperam por esse equilíbrio entre razão e amor? O julgamento das duas mães não foi apenas um caso jurídico, foi uma lição eterna sobre como discernir o certo do errado. E a partir dali, o reino conheceria uma era que o mundo nunca mais esqueceria. Sob o governo de Salomão, Israel viveu dias que pareciam saídos de um sonho. As guerras cessaram, o comércio floresceu e o ouro tornou-se símbolo da estabilidade que o rei havia construído. Ele organizou o reino com uma precisão admirável. Cada região, cada líder, cada detalhe tinha seu lugar. Era como ver uma sinfonia em perfeita harmonia. A sabedoria não ficou apenas nos discursos. Ela se transformou em sistemas, alianças e prosperidade tangível. Salomão compreendeu que a verdadeira liderança é uma mistura de visão e gestão. Ele investiu em conhecimento, em cultura, em intercâmbio com outras nações, algo raro para sua época. É o mesmo princípio de quem hoje busca aprender com o mundo, em vez de se isolar nele. Se quisermos construir nossos reinos de ouro, precisamos pensar além das fronteiras, seja nos negócios, nos relacionamentos ou na fé. Prosperidade é consequência de sabedoria aplicada, não de sorte. E o povo viviam em paz, com abundância de pão e alegria nas ruas. Era uma nação que prosperava porque seu líder havia aprendido a governar primeiro o próprio coração. Mas toda a abundância traz também um teste silencioso, o da permanência. Quando tudo vai bem, o maior desafio não é vencer, mas continuar fiel à fonte da sabedoria. E Salomão logo enfrentaria uma missão ainda mais grandiosa: erguer o templo do Senhor, a obra que definiria sua geração. Nenhuma construção em Israel seria tão grandiosa quanto o templo do Senhor. Salomão reuniu os melhores artesãos, trouxe cedros do Líbano, ouro de Ofir e pedras preciosas de terras distantes. Cada detalhe, do altar às colunas, tinha um significado espiritual profundo. Era mais do que arquitetura, era adoração transformada em forma. O povo via naquelas paredes o reflexo de um Deus que habita entre os homens e transforma o comum em sagrado. Quando o templo ficou pronto, a cerimônia de dedicação foi um espetáculo celestial. Sacerdotes, levitas, trombetas e então fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício diante de todos. Imagine a emoção daquele momento. Salomão se ajoelhou e o povo se prostrou em reverência. É como se o próprio céu tivesse assinado a obra. Essa cena nos ensina que quando algo é feito com o coração voltado a Deus, a presença dele se manifesta de forma incontestável. O templo era o centro da vida espiritual de Israel, mas também um lembrete de que nenhuma estrutura substitui o relacionamento com Deus. Hoje o templo somos nós. Cada atitude, cada palavra, cada escolha pode se tornar uma forma de adoração. E enquanto o ouro brilhava em Jerusalém, o nome de Salomão começava a ecoar pelo mundo, atraindo reis e rainhas que queriam ouvir de perto a sabedoria que vinha do alto. A fama de Salomão ultrapassou fronteiras. Seus provérbios eram recitados nas praças, suas canções entoadas em festas e até os enigmas que propunha se tornaram assunto entre os estudiosos das nações vizinhas. Ele transformou a sabedoria em uma ponte entre povos.
mostrando que o verdadeiro conhecimento aproxima, não separa. Era admirado por reis e comerciantes, mas o que mais o destacava era a serenidade com que respondia a cada desafio. Salomão parecia ter uma resposta para tudo, e de fato tinha. Entre as muitas visitas que recebeu, uma se destacou: a rainha de Sabá. Uma mulher poderosa, inteligente e curiosa, que atravessou desertos para provar se a fama do rei era verdadeira. Quando chegou, viu a organização do palácio, a excelência dos servos e a harmonia das decisões. Então, maravilhada, declarou: "Nem metade me foi contada." Essa reação resume o impacto que a sabedoria genuína causa. Ela surpreende porque é simples, prática e verdadeira. Mas o brilho que vem de Deus sempre atrai atenção e também provações. A sabedoria de Salomão encantava o mundo, mas seria testada no campo mais perigoso de todos: o coração. O mesmo homem que ensinava sobre discernimento, em breve teria de enfrentar as tentações que nascem quando a admiração se transforma em adoração. Afinal, até o mais sábio dos reis precisa lembrar de onde veio a luz que o tornou grandioso. Mesmo o homem mais sábio do mundo não estava imune às tentações do luxo e da riqueza. Palácios, tesouros e banquetes diários começaram a ocupar mais espaço em seu coração do que a presença de Deus. É impressionante como a abundância pode silenciosamente transformar admiração em apego e sabedoria em distração. Salomão começou a sentir o peso das escolhas feitas por conveniência e não por convicção. Um lembrete claro de que até os mais fortes precisam vigiar seus desejos. Os casamentos políticos, que deveriam ser pontes de alianças, tornaram-se portas para deuses estrangeiros e práticas que corromperam o culto a Deus em Israel. Cada mulher, cada aliança, trouxe influência que testava sua fidelidade e discernimento. Assim como hoje podemos nos perder em compromissos que parecem estratégicos, mas minam nossos valores essenciais, Salomão mostra que o sucesso externo não substitui a integridade interna. É um alerta para que não troquemos propósito por aparência. A sabedoria, por si só, não impede a queda do coração. O rei que outrora resolvia dilemas impossíveis, agora se via dividido entre prazer, política e devoção. Esse momento marca o início de um declínio silencioso, onde cada escolha errada cria uma nova distância entre ele e Deus. E assim, mesmo com todo o ouro e conhecimento do mundo, Salomão enfrentaria uma lição difícil: que riqueza e prestígio são vazios quando o espírito se perde. Um silêncio inquietante se aproximava. Salomão, que outrora conversava com Deus em sonhos, agora enfrentava o silêncio divino. Era como estar no topo do mundo, cercado de riquezas, mas sentir o vazio mais profundo dentro do peito. Muitas vezes, o que o ser humano mais teme, a ausência de respostas, é exatamente o que revela a realidade do coração. Mesmo com toda a sua sabedoria, o rei percebeu que nenhum ouro, palácio ou elogio podia preencher a lacuna da alma. O silêncio de Deus é um professor duro, mas necessário. Ele mostrou a Salomão que a sabedoria sem obediência é apenas inteligência aplicada sem propósito. É como alguém que domina uma técnica, mas esquece a razão pela qual começou. Quantas vezes também nos perdemos buscando resultados imediatos e esquecendo do caminho que nos conecta à essência. Aprender a ouvir o silêncio é muitas vezes mais valioso que buscar respostas rápidas. A amargura se instalou lentamente, transformando as conquistas em lembranças dolorosas. Salomão percebeu que o coração humano é vulnerável, mesmo para os mais capacitados. E esse despertar silencioso foi, paradoxalmente, um convite à reflexão profunda. Ele começava a entender que nada do que se conquista externamente substitui o alinhamento interno com Deus. Mas a lição mais dura ainda estava por vir, no livro que revelaria o coração cansado de um rei.
No auge de sua experiência, Salomão desabafou no livro de Eclesiastes: tudo é vaidade. Era a confissão de quem viu riqueza, poder e sabedoria se tornarem insuficientes para preencher o vazio do coração. Ele percebeu que, sem Deus, até as maiores conquistas se tornam pó. Esse grito é um alerta para todos nós. Não importa o tamanho da vitória externa, o que verdadeiramente sustenta a vida é o alinhamento com o propósito divino. Eclesiastes é, na essência, uma aula prática de humildade e reflexão. Salomão ensina que até os que têm tudo podem sentir cansaço da vida, se esquecerem de buscar a presença de Deus. Para aplicar isso hoje, é como equilibrar trabalho e espiritualidade, sucesso e gratidão, conquistas e relacionamentos. Ler, refletir e meditar sobre nossas escolhas diárias é uma forma moderna de aplicar a sabedoria de um rei que entendeu tarde, mas profundamente, o que realmente importa. Mas ainda que sua voz ressoe em tom de arrependimento, há esperança nas lições deixadas. O rei que teve tudo e percebeu a vaidade das coisas terrenas nos convida a valorizar o essencial: fé, amor e propósito. Cada decisão, cada ação pode ser um passo em direção a uma vida com sentido verdadeiro. E é justamente com essa reflexão que chegamos ao último capítulo da história de Salomão, seu legado eterno entre glória e pó. O impacto da vida de Salomão atravessou séculos. Seus escritos, sua sabedoria e suas conquistas deixaram um legado que continua a inspirar líderes, estudiosos e pessoas comuns. Ele nos lembra que o poder e o conhecimento são ferramentas, não fins em si mesmos. O verdadeiro valor está em como usamos nossas habilidades para servir, ensinar e transformar vidas. Até hoje, seu exemplo nos desafia a equilibrar glória e humildade. A história de Salomão ensina sobre os perigos do coração humano. Mesmo o mais sábio pode se perder se ignorar a presença de Deus. Mas também mostra que cada escolha, cada reflexão e cada arrependimento carregam lições que transcendem o tempo. É um convite a investir em sabedoria prática, em princípios sólidos e em relacionamentos que realmente importam. Assim como ele escreveu provérbios e cânticos, cada um de nós pode deixar uma marca positiva no mundo. E ao olhar para seu legado, percebemos que a verdadeira sabedoria não se mede por riquezas ou títulos, mas pela capacidade de tocar vidas e ensinar o que é essencial. Salomão nos desafia a refletir. Estamos usando nossas oportunidades para construir ou apenas acumular? O equilíbrio entre glória e pó nos lembra que o que permanece é aquilo que cultivamos com propósito, fé e amor. E é nessa direção que a história nos convida a caminhar.